irmãos, a graça e a paz. Pediria aos irmãos que abrissem Lucas capítulo 7. Evangelho de Lucas capítulo 7, versos 11 a 17. Primeiro nós vamos ler o texto de uma forma responsiva. E antes de ler o capítulo 7, de 11 a 17, eu vou compartilhar com os irmãos, todos conhecem, mas aquilo que o próprio Lucas diz lá em Lucas capítulo 1. Verso 3. Lucas, que é o autor desse livro, ele fala assim: igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Lucas foi aquele evangelista, foi aquele servo que se dedicou a pesquisar, como um historiador, de vasculhar, de esmiuçar, de procurar se essas informações que são dadas eram verdadeiras. É interessante porque ele não diz com isso que os outros livros não são. Mas Deus mostra que ele usa homens incultos, homens cultos, ele usa quem ele quer, da maneira que ele quer, quando ele quer, da forma que ele quer. Lucas 7, de 11 a 17. Mesmo assentados, responsivamente. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus expôs o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. O vídeo. É um videozinho de 2 minutos com esse texto, mas eu acho interessante, e os irmãos vão ver melhor do que eu falar, né, o que é esse texto, para a gente ter uma ideia. Não chores. Jovem, a ti te digo, levanta-te.
Um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. A viúva de Naim, como esse texto é conhecido, né? E me lembro que a primeira vez que eu li esse texto, eu falei, engraçado, eu imaginava que o nome do marido dessa mulher era Naim, né? Porque a viúva de Naim, e fala da cidade de Naim, é uma pequena cidade, uma aldeia, uma vila, na região da Galileia, a mais ou menos 8 quilômetros do Monte Tabor. Eu até coloquei um mapa, está aí, né, Rodrigo? Com uma localização, a gente tem, pode deixar ele aí, tem mais ou menos uma ideia de onde fica Naim, né? Monte Tabor, Nazaré está marcado, né? E a gente vê que essa vila, né, pobre, é onde se dá esse encontro, é onde se dá essa passagem. A história nos diz que Eusébio de Cesareia confirma essa localização ali por volta do século IV. Pedro, o diácono, no século XII, descreve, na casa da viúva, onde era, né, a casa da viúva, existe agora uma igreja. E ela existe até hoje, né? E a sepultura na qual seria colocado existe até hoje, né? Historicamente, quem for lá visitar, quem for em Israel, né? Nicolò de Poggibonsi, acredito que seja italiano ou grego, afirma, uma bela igreja existia ainda em Naim no século XIV, mas a partir do século XVI não se fala em mais do que ruínas. A igreja atual que existe hoje, construída em 1881, é uma igreja mais simples, menor. A população da vila de Naim hoje é totalmente muçulmana, né? Hoje, Naim, o que existe lá, ela encontra-se cercada de vários kibbutzim, são kibbutz, né, menores, que povoam esta região da Galileia devido ao vale de Jezrael. Ou cá embaixo, na seta, na última seta, você vê o vale, né, onde eles habitam ali em volta. Lá eles têm muita coisa de agricultura até hoje, mas existe já um florescimento econômico voltado para uma industrialização, devido à baixa lucratividade da parte agrícola. A maioria dos habitantes de Naim buscam seu sustento em outras cidades, vão para Nazaré, Afula, Haifa, encontram trabalhos na construção civil, no trabalho agrícola, e à noite voltam para suas casas nas pequenas cidades muçulmanas. Na época de Jesus, Naim, que significa aldeia da consolação, uma vila muito pobre, pequenos agricultores, viviam da oliveira, do trigo, de uvas, figos, criação de animais. Naim não está distante da cidade de Cafarnaum, está distante apenas um dia de caminhada. Apenas um dia parece o seguinte, olha, é só um dia de caminhada, né? Se a gente atentar e for pesquisar o texto, e voltar ali atrás no versículo 1, fala assim, tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. Em dia subsequente, no versículo 11, num dia ele está em Cafarnaum, ele faz a caminhada de um dia e chega em Naim. A moçada aí que gosta de caminhada, né? Fonseca, outros mais aí, a gente às vezes
quando eu fazia caminhada, hoje não mais, quando a gente faz uma caminhada de 2 horas, 3 horas, 4 horas, você caminha não, é um dia inteiro. E a gente vê na cena Jesus chegando a esta cidade, e é interessante que ele chega e sai, pelo relato de Lucas. E não há o relato dessa história em outro evangelho. Somente Lucas registra essa passagem. Lucas pesquisa, vai atrás, vai ver o que está acontecendo. A situação das mulheres, a gente fala muito, a igreja fala muito que a situação das mulheres na época de Jesus não era nada boa. Não eram nem contadas. Não eram nem levadas em conta a sua opinião, o seu trabalho, né? Eram criadas para serem, primeiro, propriedades do seu pai e depois do seu marido. No templo de Jerusalém, elas tinham um lugar definido, permaneciam somente no pátio das mulheres. Não trabalhavam fora, né? A sociedade da época não estava preparada para isso. Imagina uma mulher trabalhando fora. A sociedade não aceitava esse tipo de coisa. As mulheres dentro do mundo judaico raramente saíam à rua antes do seu casamento. E mesmo depois de casadas, quando saíam, tapavam o rosto com um véu, como hoje ainda os muçulmanos radicais fazem. Era muito igual, muito parecido. Até os 12 anos, a menina, a mulher, aprendia os trabalhos domésticos, era propriedade de seu pai. Na época do casamento, era vendida para o seu noivo. Que beleza, né? Eu estou vendo as mulheres assim, com o olho estatelado. Eu sei que vocês já sabem dessa história, mas quando a gente percebe isso, e quando a gente percebe que Jesus vem e quebra alguns desses paradigmas, a gente percebe a profundidade daquilo que o Senhor vem fazer no meio do seu povo. O seu casamento era decidido, na maioria das vezes, sem o seu conhecimento. Falecia o marido, era o caso dessa viúva, as mulheres não podiam herdar os bens do seu marido. Por quê? Porque o território de Israel era dividido entre as tribos, e todas elas, exceto a tribo de Levi, tinham as suas terras. Então, na herança, se não há um homem, se não há um filho, se não tem ninguém, ela não tem direito à herança. Era o caso dessa viúva. A viúva, se não tivesse pelo menos um filho, e era o filho único dela, né, ela perderia tudo. Ela tinha que esperar que alguns dos cunhados, se houvessem, a tomassem, a pedissem em casamento, né, a resgatassem. Muitos aqui vão lembrar da história de Ruth e Boaz, que fala muito sobre isso, muito bem sobre isso. Senão, ela poderia até, se eles rejeitassem cumprir os rituais, ela poderia tentar um novo casamento. Assim, a expressão que aparece no texto, essa que a gente vê de uma viúva pobre, nesse contexto cultural, leva-nos a imaginar uma viúva que não tivesse filhos, nem cunhados que a recebessem, nem quaisquer meios de subsistência. Não tinha INSS. O pior que ele seja hoje, naquela época. Não tinha nenhuma garantia, nenhum amparo. Naim hoje, tirando as áreas sob jurisdição da autoridade palestina, Israel tem 6 distritos. Bota aí, Rodrigo, a outra foto. Israel mais ou menos é dividido assim, ó, norte, Haifa, Tel Aviv, centro, Jerusalém e sul. Né? Naim fica meio que entre o norte e Haifa, né? Está ali naquele meio ali. A Galileia, onde está Nazaré e o lago de Tiberíades, compreenderia o que hoje é o norte, parte de Haifa. Né?
A Judéia do tempo de Cristo tinha como centro a cidade de Jerusalém. Obrigado, Rodrigo. Valeu. Eu coloco esse pano de fundo, esse pano geográfico e histórico, para que os irmãos entendam o que está acontecendo. O que está em jogo naquele momento. Sei que muitos aqui já foram em velórios, em enterros. Não é nada agradável, não é nada saboroso, não tem nada de bom naquele momento, principalmente para a família. Mas naquele momento, para aquela viúva, era algo interessante. E a gente vê que nesse contexto, depois de a caminhada de um dia, Jesus se aproxima para entrar na cidade. O vídeo não mostra talvez tão bem essa questão, mas a Bíblia descreve, Lucas descreve como uma grande multidão. Uma grande multidão vinha caminhando a um dia, meio-dia, talvez alguns pegassem carona lá no final da jornada, outros participaram de toda a jornada, mas uma multidão caminhava com Jesus. E eu só imagino, que essa multidão vinha festejando, se alegrando, comemorando, sem se importar. Talvez àquela altura muitos já sabiam onde ele vai, não sei, ele vai em algum lugar, algo vai acontecer, alguma coisa Deus vai fazer. Nessa multidão haviam os discípulos. Há alguns que querem crer e dizer que existiam 3 multidões: a dos discípulos, a daqueles que estavam ali atrás de um presente, de ver um milagre, de ser curado, de ser tratado, alguém que precisava de alguma coisa, queria alguma coisa palpável, e só. E haviam os discípulos, aqueles que bebiam das palavras de Jesus, aqueles que participavam com ele dia a dia, momento a momento da sua vida, do seu ministério, e que estavam ali procurando beber das suas palavras. Estavam num seminário, fizeram um seminário de 3 anos com o melhor professor que possa ter existido na terra, que é o próprio Jesus, que caminhava com eles e ensinava de uma maneira prática o que deveria ser feito. Talvez estivessem cansados, exaustos, mas de qualquer forma estavam jubilosos, alvoroçados, cheios de vida. Essa multidão vem porta da cidade adentro. Mas uma outra multidão vem caminhando lentamente. Sabe aquele passo arrastado que você não quer? Você tem uma prova lá que você não estudou, você está desesperado, você tem algo que você tem que fazer, que você não quer, e você vai, mas vai, parece que a perna não quer ir. Essa multidão vinha desse jeito. Alguns parados, olhando, meneando a cabeça, se lamentando por aquela mulher. O que vai ser dela? E muitos sabendo já o que seria dela. O fim dela não era nada agradável. Se pudessem, paravam o tempo e não cumpririam o que lhes cabia fazer naquele momento. Um peso coletivo se apodera de todos. O que fazer com a viúva? Como lidar com a situação de uma mulher que agora vai sofrer muito mais? Chorar, se lamentar, tristeza, dor, morte. Uma multidão de vida e uma multidão da morte.
E essas duas multidões têm um impacto, têm um encontro. Nos dias de hoje, eu imaginaria, vem uma turma festejando, hoje quase poucos lembram ou conheceram, quando os enterros, os cortejos de carro ou a pé, cidade pequena era a pé, carregando o caixão, né, cidade afora, ou de carro, fazendo uma passeata. Isso era comum a gente ver, e as pessoas paravam, em respeito àquele que morreu, a caminhada daquele que ia para a sua morada, como dizem as pessoas, final. Nós sabemos que não é a morada final, mas para a maioria é considerada a morada final, o destino final. Pelo menos é o palmo de terra que você vai ter de propriedade lá no final da sua vida, se você não for cremado, né, nos seus últimos momentos de vida, ou no seu último momento de vida. Jesus chega à frente daquela multidão que festejava, perto daquela multidão que chorava e se lamentava e via a morte tragando mais uma vida, e ele fala assim: não chores. Como não chorar quando você perde alguém que lhe é querido, que lhe é amado, que você precisa? Como não chorar numa situação dessa? Chorei muito na morte do meu pai, dos meus avós. Não sou de chorar. Diferentemente do resto da minha família, acho que eu puxei meu pai, nunca vi meu pai chorando, raro. Vi uma vez, era raro, mas nesses momentos você vai chorar. Como não chorar? Deveria ela pular, saltar, se alegrar? Muitos naquele momento devem ter falado assim: hipócrita, como não chorar agora? Muitos devem ter olhado para o próprio Jesus, pois nem todos ali o conheciam, e falou assim: como ele dá uma ordem para ela não chorar, ou diz, ou aconselha para ela não chorar? As duas multidões se encontram. E que encontro? Que encontro esse? Né? Como águas de rios escuros, outros avermelhados, que não se misturam, como o encontro do Oceano Atlântico com o Pacífico, não é isso? Não sei quantos já viram o encontro, a divisão que tem o Pacífico com o Atlântico, um azul, outro verde. Você vê claramente aquela linha. É impressionante a não mistura. Muitos pensam que o júbilo tem que cessar, a alegria tem que cessar, que a morte tem que dominar o luto. Mas o que o mestre fará? Parar o cortejo? Nem pensar, mas ele o para. Mas ele manda parar. Quem ousaria, ou quem ousa, num cortejo fúnebre, olha, para quê? Para ela não chorar mais. Por que ela não vai chorar mais? Só Ele pode parar, pode deter a morte. Não sei a sua situação, não sei o que você está passando, não sei a sua dor, a sua luta, a sua dificuldade, mas só Jesus pode parar. Só Ele pode tocar no esquife e para. E Ele não fica aí. Piora a sua situação agora. Tocou no morto. Os judeus balançam a cabeça. Agora ele está imundo. Está sujo. Tocar num cadáver? Quem faria isso? Tudo vai se complicando.
todo mundo se cala. Todos observam o que ele vai fazer. Há um momento na nossa vida que a gente tem que parar o enterro, parar o esquife, parar a morte e observar o que Jesus pode fazer na nossa vida. Não sei se esse é o seu momento. Não sei se você está na multidão da alegria, celebrando, cantando, pedindo algumas migalhas ou alguma coisa a Jesus. Não sei se você é aquele discípulo radical que segue as palavras do Mestre, que anda segundo os conselhos dele. Ou tem hora que a gente está numa multidão, tem hora que a gente está em outra. A nossa vida, ela passa por momentos bons, momentos ruins. Mas de uma coisa eu tenho experimentado já por 43 anos. Me converti adolescente. Subi num púlpito a primeira vez lá em Jequeri com menos de 19 anos. E lembro das minhas primeiras palavras naquele púlpito, quando eu disse assim, olha, é com temor e muito tremor, estou mais tremendo do que temendo, que eu venho aqui. As duas multidões olham, se observam, e Jesus dá uma ordem que só ele poderia dar. Um jovem morto, já indo para o seu destino, ele vira e fala assim, eu te mando, levanta-te. E quantos acreditariam que ele poderia dar essa ordem de alguém se levantar estando morto? Com certeza muitos naquele momento olharam, não, que loucura, para esse esquife, para esse enterro, a viúva já sofrendo e manda um morto se levantar. Quem é esse? Lá em Gênesis, eu nem vou ler, Gênesis 1, Gênesis 2, a gente vê a história da criação. A gente vê o mover de Deus, da Trindade, na qual Jesus estava ali naquele momento dando forma à vida, criando todo o universo, numa dança cósmica que hoje todo mundo fica louco quando vê, e não entende o que se passou, o que se passa. Não cabe na nossa mente, não cabe. Não tem explicação para muitas coisas. O autor da vida se faz presente. Aquele que criou a vida, aquele que levantou, gerou a vida, aquele que tem o poder de fazer a morte se dobrar. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está? Não está. Nós esquecemos muitas vezes que esse Senhor da vida vem e toca no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma e muda o nosso ser. E muitas vezes a gente muda de multidão. Muitas vezes a gente passa para a multidão da morte, e se lamenta, e chora, e não tem mais jeito, acabou. Muitas vezes nos perdemos, querendo coisas. A maioria das vezes queremos coisas. Bens. O Senhor quer nos dar a vida. O Senhor quer transformar a sua vida. Não sei se você está aí numa multidão ou em outra, ou como jovem morto. Eu tenho que citar, não tem jeito, né? Pastor Oséias falava para a gente quando era jovem, eu ficava assim, esse homem está ficando doido. Né? Outro dia eu partilhando com o Uriel, eu falei, o Uriel ria. Eu falei assim, ele falava assim, você quer ver morto andando? Você quer ver morto andando? Quer ver cadáver andando? Nunca viram?
Já viram? Não? Cadáver andando? Só ir no calçadão. Ele fala assim, passa no calçadão. Já existiu calçadão naquela época, né? Você vai ver um monte de morto andando. Ele ainda usava uma expressão muito engraçada, ele fala assim, comedores de feijão. Estamos aqui para comer feijão. O que nós somos? Para onde a gente vai? Que multidão a gente vai seguir? Não seguir a multidão em si, né? Mas aquilo que aquela multidão segue. O que nós queremos com o Senhor Jesus? Queremos vida? Basta segui-lo. Mas ele adverte, ele fala muitas vezes, olha, eu não tenho onde reclinar a cabeça. O que é nascido do Espírito é Espírito, é como o vento. Como é que é como o vento? Onde Deus mandar, eu irei. Perdemos isso. A igreja está perdendo isso. Esse senso de que não sou eu quem escolho as coisas na minha vida. Quem escolhe é Ele. Ele até deixa você escolher. Ele até deixa você quebrar a cara. Quando eu falo você, eu estou me incluindo, tá? Já quebrei a cara muitas vezes. Ele até deixa a gente pensar que somos donos do nosso nariz. Não somos. Não somos. Se você é servo do Senhor, se coloque nas mãos dele. Deixe ele te levar. Deixe ele guiar a sua vida. Deixe que ele traga vida para as nossas vidas. Lucas encerra dizendo que o morto agora sentou-se e começou a falar. Eu imagino a cena, né? Um morto, bem morto, mortinho da Silva, de repente levanta e começa a falar. O que isso traria para a gente? Você está num velório, conversando, e Deus resolve atuar e levantar e trazer alguém do reino dos mortos, e ele começa a falar. Eu imagino que 90% ou mais vai sair correndo daquele lugar. O que é isso, né? O que está acontecendo? O que está rolando? Jesus me entrega a sua mãe. Interessante, né? A única pessoa que eu acho que teria coragem de abraçar, de chegar e dar um beijo e se alegrar é a mãe, é a viúva. O resto fica de longe ainda desconfiado. Todos ficam possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta. Ainda tinham Jesus como profeta ainda, né? Não entendiam ainda que Jesus era muito mais do que um profeta. Jesus é o Filho de Deus, mas Ele é o próprio Deus, mas Ele é o Criador da vida. É esse Jesus que a gente serve. Não é um Deus oco de pau, de pedra, que não ouve, não fala, não sente. Nós servimos a um Deus verdadeiro. E muitas vezes a gente está mendigando. Muitas vezes a gente está rastejando. Não estou pregando aqui teologia da prosperidade, muito pelo contrário, tá? Muito pelo contrário. Não compactuo, não sou de acordo. Isso não está na palavra de Deus. Não há nenhuma promessa que você agora é servo de Deus, você não vai sofrer mais, não vai ter nenhuma dificuldade na vida, tudo é muito bom, é um mar de rosas. Aonde está isso na palavra de Deus? Em lugar nenhum. Ele promete cuidar de você. Ele promete fazer de você um servo dele, talhado, adestrado. Uma das passagens que eu pensei, o Natan me ligou, foi quinta, Natan, sexta? Marquinhos, me dá o texto que você vai falar. Eu falei, Natan, não sei não, cara. Eu estou numa semana tão conturbada,
tão mexida, tão difícil, que eu não sei. Vamos aguardar. Lembra? Falei com ele, espera, domingo eu te falo. Falei com ele, domingo eu acho que eu consigo. Eu fiquei entre esse texto e um outro, que fala do grande cão de caça dos céus. Mas eu não vou entrar nisso não, mas só para lembrar, Caio Fábio, com todos os seus erros, dificuldades, mazelas, problemas, erros, pecados, não estou aqui entrando na questão do Caio Fábio em si, mas era, e eu creio que Deus tem um propósito na vida dele, porque aqueles que são dele e acabou. Nada invalida o que ele escreveu, quando baseado na palavra de Deus, ele dizia o seguinte: olha, quando o Senhor quer, quando Ele ama alguém, como diz lá em Lamentações de Jeremias, com amor eterno te amei, e com benignidade, fez o quê? Quem lembra? Te atrair. Já viram um ímã? Todo mundo já viu, né? Um ímã, você pega um ímã, se eu puser a caneta perto de um ímã, nada. Se eu puser uma limalha de ferro, algo de ferro, ele puxa. E dependendo da potência dele, pode estar longe. Ele puxa. O ímã de Deus é o mais poderoso que existe. Quando Ele quer, quando Ele ama, quando Ele quer atrair alguém, não tem nada que resista. E o autor, presbiteriano até, ele diz o seguinte, que Deus é como um grande cão de caça, Ele vai até o final, Ele vai te achar aonde quer que você esteja. Se sobe aos céus, lá está. Se toma as asas da alvorada, lá estás também. Se desça ao mais profundo do abismo, ainda lá haverá de encontrar a tua mão. Tem salmo mais bonito que esse? Tem uns que eu gosto mais, mas esse é muito lindo. Quando fala que o Senhor vai onde você estiver, Ele vai te achar. Não adianta você se esconder. Não adianta. Lucas termina, e aí a multidão fala que grande profeta se levantou, Deus visitou o seu povo, a notícia correu a Judéia afora e circunvizinhança afora, sem internet, sem jornal, sem rádio, sem TV, sem carro, sem nada. A notícia se propagou no mundo então conhecido. O que Deus quer da gente? Não sei. Não sei. Eu ando procurando isso a vida toda. O que Deus quer de mim? Quando eu vejo, Ele já me usou, eu nem percebi. Mas eu me dispus. Quando eu não me disponho, Deus não me usa. Se disponha nas mãos do Senhor. Confia nele. Descansa nele. Só nele. Mais ninguém. Amém?